O erro gravíssimo que os pais cometem. Você acha que filho não tem instrução de uso? Pois eu vou te dizer que eu tenho um trabalho na numerologia que se chama Conhecendo Seu Filho, que é justamente uma instrução de uso. Eu não adivinho nada, eu não tenho competência para isso, não sei se o seu filho vai fazer alguma coisa errada, se não vai, eu não tenho bola de cristal. Mas o que eu sei é que nós somos formados por energias, para mim elas têm números, são frequências vibracionais, frequências numéricas, na polaridade positivo e negativo. E pela neuroplasticidade elas podem se desenvolver por um lado ou por o outro. Você pode ter um filho dentro de um sistema familiar maravilhoso, dentro de uma vivência maravilhosa, e ele pode ir por caminho errado. Por quê? Porque ele traz dentro dele um registro de memórias pessoais. Nós somos 50% pai, 50% a mãe, mais a nossa evolução. E é essa evolução que é o X da questão. O maior erro dos pais é um erro gravíssimo, achar que conhecem os pais e que eles serão sempre lindinhos, bonitinhos, maravilhosos, pequenininhos e grandes também. Não funciona assim. Nós recebemos registros de memórias, impressões e memórias ancestrais ao longo da vida, principalmente até os 21 anos. Depois, na fase adulta também, na fase mais velha, sim, também, mas elas dependem do caminho que nós seguimos, nós recebemos essas impressões. Se não seguimos um caminho que estava previsto, a gente vai para outro lado, não recebe mais, tá? Heranças familiares, às vezes, estão ligadas a compromissos que envolvem trabalho, que envolve a continuação de um projeto de vida, às vezes. Por isso que as pessoas chegam num determinado ponto da vida, elas estão numa profissão, vão para outra completamente diferente, que foi o meu caso, né? Eu tenho energias 8 no meu mapa e eu tinha muito a ver com a matemática na forma prática e fui para a numerologia. Então, são movimentos que podem acontecer ao longo da jornada por registros de impressões que vêm. Até os 6 anos de idade, aos 6 anos de idade, exatamente, 6 anos de idade, a criança recebe impressões de memórias ancestrais e ali ela forma o caráter dela, dos 6 aos 7 anos ela forma o caráter. Ali você já começa a perceber quem é a criança que está ali, tá? Começa a ter um movimento. Então ela começa a se manifestar e você começa a perceber que aquele anjinho tem um comportamento às vezes diferente do que você gostaria. Quando chega aos 12 anos, ela recebe outra dose de impressões e memórias ancestrais, memórias pessoais, fica claro isso. Então, embora você esteja preparando um ambiente bacana para a criança viver, ela vai receber as impressões e memórias ancestrais dela e vai pegar esses registros e colocar em prática naquele movimento que ela achar que é legal para ela. E ela vai viver isso e manifestar isso ao longo da adolescência. Então, é a hora que você tem um adolescente ali que você pode ter acertado na educação, na indicação dos caminhos dele, ter aproveitado os seus sentidos e percebido qual é a educação que você tem que dar, ou você foi como todo mundo, eu vou dar para ele uma escola boa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou dar tudo o que ele quer, e não se preocupa com isso. E aí o que acontece? Chega nessa idade, dos 12 anos, ele começa a vivenciar a vida na sociedade, e ele vai desenvolver aquilo que ele quiser. E é esse que é o grande perigo. Então, é importante você entender que o seu filho ele não vai continuar do mesmo jeito. Ele vai mudar, assim como você mudou. É natural. Então, dos 21 aos 28, que é a fase de um vácuo existencial que o indivíduo vive, ele vai começar a formar a estrutura que ele quer, a estrutura social que ele quer, que ele vai escolher. Só que se você der uma base sólida, com base no que está no mapa dele, você já foi direto na mosca, você já foi lá, você pegou a energia, você pegou a vibração numérica, teve uma orientação e já foi indicado, ele vai ser dessa forma, porque como numeróloga, eu não enxergo a criança, eu enxergo o indivíduo que está ali e que vai crescer e vai manifestar aquilo. Tem pessoas que nascem numa família de gente muito materialista e vem com uma espiritualidade muito forte. Eu trago essa informação para a pessoa para que eles entendam que não adianta ficar jogando para um lado que ele vai para o outro e vai ter problema. Então, em vez de ele desenvolver uma espiritualidade legal, ele pode ir, de repente, para uma espiritualidade negativa.
Percebe? Por outro lado, a pessoa pode vir com informações de muito poder e você não se dar conta disso. Quando você vê, você criou uma cobrinha dentro de casa. Então, o maior erro gravíssimo que os pais podem ter é achar que os filhos vão viver daquele jeito. Eles vão crescer, eles vão desenvolver o registro de memória que eles trazem, mais o que eles desenvolveram no ambiente familiar. Porém, o maior peso está no que eles trazem dentro deles. Porque você já cansou de ver famílias que fazem de tudo para o filho, que dão uma educação boa, tudo bonitinho, tudo certinho, educação moral, educação cívica, tudo certinho. A criança vai para o lado errado. Vocês já cansaram de ver isso. O risco é menor? É muito menor, claro, é muito menor. Mas não deixa de ter o risco, porque cada um traz a sua evolução. É muito importante você saber quem é aquela criança que está ali. E direcionar sempre. A margem de erro é muito pequena quando você tem uma informação e já direciona. Olha, esse filho ele traz determinadas vibrações, então é aconselhável que você se comunique com ele dessa forma, que você direcione para essa forma, que você incentive isso, que você não incentive isso para evitar e fique atento o tempo todo. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque os filhos são a continuação da gente, são o maior projeto que nós desenvolvemos na nossa vida. Se um filho seu aprontar lá na frente, você já sabe as consequências, né? Vão sobrar para você, não importa a idade, né? Então, seu filho vai ter sucesso, vai te dar orgulho, depende muito de você hoje, tá bom?